Irmãos, a paz, é uma alegria, né, estar aqui, poder contribuir, né, com a Igreja do Senhor. Como, né, todos sabem, eu sou professora, né, desde 2010 eu venho trabalhando tanto com o ensino fundamental 2 como com o ensino médio. Esse ano eu estou com o desafio de gerir, né, uma escola, na gestão de uma escola. E enquanto gestora da escola, eu tenho vivido muito esse dia a dia, né, com essa necessidade de falar sobre inclusão, de trabalhar a inclusão no meu dia a dia. Tendo em vista essa necessidade, nós sabemos que o número de crianças, né, com necessidades especiais só cresce. Nós temos hoje na nossa escola 96 crianças com laudo. Dessas, cerca de 60 crianças são autistas, e entre outros laudos, como deficiência intelectual, como TDAH. E é um desafio, né, para nós trabalhar com essas crianças no dia a dia. A escola, enquanto instituição secular, ela já está trabalhando no sentido de formar seus professores, formar os coordenadores, os gestores. E nós, enquanto igreja, nós também não podemos ficar atrás dessa responsabilidade, né? Principalmente nós, que somos conhecidos como uma instituição que acolhe, que ama, que apoia, né? Então, por isso que esse tema tem sido cada vez mais emergente. Eu fico muito feliz porque muitas igrejas elas têm se conscientizado disso, elas têm procurado conhecimento nessa área e elas têm aplicado as orientações nas suas igrejas. Então, nós hoje vamos aprender um pouco sobre a educação inclusiva dentro da igreja, como o pastor disse, né? A gente já vem conversando com as professoras, a necessidade de adaptar os conteúdos, adaptar as lições, porque nós entendemos que todas as pessoas, independente das suas condições, elas têm o direito de ouvir a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então, não existe outra forma, né, de alimentar a nossa fé, senão por meio da palavra de Deus. Tendo isso em vista, nós temos que ter essa capacitação de maneira a abordar todas as pessoas que venham a chegar na nossa igreja. Então, o tema de hoje que nós vamos trabalhar é Igreja Inclusiva, o reino de Deus é para todos. Que assuntos nós vamos tratar hoje? Por que falar sobre inclusão na igreja? É o primeiro tema. Depois, qual o maior desafio da inclusão na igreja? Adaptação do ambiente, conteúdo e atividades. E qual o compromisso da igreja inclusiva? Muito bem. Aí, a primeira pergunta, né? Quem são as pessoas que estão do lado de fora? Por que a gente tem que se perguntar sobre isso? Porque muitas pessoas que têm suas famílias, né, pessoas com necessidades especiais, individuais, elas muitas vezes não vêm para a igreja com receio do que possa acontecer dentro da igreja. Existem inúmeros relatos de pais que trazem os seus filhos para a igreja e não se sentem à vontade, né? São mal vistos, muitas vezes os seus filhos não se comportam como esperado, e aí eles são muitas vezes julgados pelos outros, né? Não sabe educar o seu filho, não põe ordem no seu filho, quando na verdade é uma condição, né, dessa pessoa, dessa criança, até mesmo de adultos, né? Tem adultos que eles não conseguem passar 2 horas sentados no culto como nós ficamos, prestando atenção. Por quê? Porque algumas condições, né, do desenvolvimento cerebral não permitem que elas fiquem essas 2 horas dentro, né, da igreja, como nós dizemos. Mas elas podem ouvir, elas podem aprender, elas podem compreender ao seu ritmo e da sua forma. Então, quem são as pessoas que estão do lado de fora? São pessoas que, assim como nós, necessitam ouvir a palavra de Deus. Então, elas precisam estar aqui no meio de nós, elas precisam também ouvir a palavra de Deus. Por que falar sobre inclusão?
Porque nós, enquanto igreja do Senhor, né, que ama, que acolhe, que Jesus nos ensinou, né, esse dever de acolher, de abraçar, de falar do amor de Deus a todos, nós temos também o dever de incluir. A Bíblia fala sobre inclusão. O que é que os irmãos acham? Fala diversas vezes, né? O próprio Jesus, ele era uma pessoa acolhedora. Ele abraçava pessoas. A gente tem vários exemplos. A gente tem o exemplo, né, da mulher samaritana, do cego, né? Nós temos o exemplo do paralítico. Então veja que Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, mas ele estava ali disponível a oferecer salvação a quem cresce, né? Quem tivesse fé. Todas as pessoas precisam ter as mesmas oportunidades, seja para aprender do ensino secular, como também aprender da palavra de Deus. Então, todas as pessoas precisam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Qual é o nosso dever? Chamar para perto pessoas que estão longe, que estão fora. Esse é o nosso dever. Em muitas instituições, a inclusão é só um termo bonito. Então, se fala sobre inclusão, né? Até se apoia causas de inclusão, mas no meio, no ambiente, não se faz a inclusão como ela deve ser. E a gente vai trabalhar um pouco sobre isso hoje. Aqui, deixa eu ver se dá para ler. Não, eu imaginava, mas eu tenho relatos, existem inúmeros relatos, né? Só para a gente ter um panorama geral do que geralmente acontece com essas famílias, né? As mães que têm filhos com necessidades especiais, elas têm muitos desafios. E como desafios, eu não falo só do desafio da maternidade, porque eu sou mãe, eu tenho muitos desafios enquanto mãe. Todas as mães aqui têm os seus desafios, mas as mães com filhos que têm necessidades especiais, ainda mais. Por que isso? Porque quando se descobre que tem algo diferente, que vai precisar de um pouco mais de apoio, muitas vezes essas mães, elas abrem mão das suas coisas pessoais, seja um estudo, seja um trabalho, seja o tempo para coisas simples, né? Por exemplo, né, um exemplo aqui clássico das mulheres, né? Hoje eu quero fazer a minha unha. Então, eu posso deixar essa criança com alguém para fazer a unha na manicure. Para essas mães não é tão fácil assim, porque os filhos, eles são totalmente dependentes dela. E em certas ocasiões, né, em certas circunstâncias, as crianças, elas não se sentem à vontade com pessoas que elas não têm tanta intimidade. Então, as mães, elas acabam abrindo mão, né, daquilo básico que nós temos, né, como sair para algum lugar, fazer algum tratamento, para cuidar exclusivamente dessas crianças. Então, geralmente são mães que se sentem muito sobrecarregadas, que se sentem muito cansadas. Mães que, se você chamar ela para vir para a igreja, ela vai dizer, eu gostaria, mas eu não posso porque eu estou muito cansada. Ou porque se eu levar meu filho, eu não vou conseguir assistir o culto. A realidade é essa. Então, nós precisamos olhar para essas mães com amor, né? Com o sentimento de acolher, de amar, de chamar elas para perto e dizer, eu vou com você, vamos, eu vou com você, eu vou estar ao seu lado para o que você precisar. E às vezes uma palavra tão simples como essa pode trazer essa mãe até a igreja. A gente pensa que não, mas muitas vezes elas se sentem tão sozinhas que você oferecer uma ajuda, né, uma mão, uma amiga, você já chama essa pessoa para perto. E isso já começa a trabalhar da parte de Deus, né? Outro problema que essas famílias enfrentam é o abandono, né? Porque muitas vezes, quando se descobre que o filho tem algum laudo, algum problema, os pais, eles acabam abandonando a família. Por quê? Por uma questão de aceitação. Muitos pais não aceitam as condições dos seus filhos, então eles acabam abandonando os filhos e as mães e elas se tornam, né, uma jornada, elas fazem a sua jornada de maternidade sozinhas. Isso foi confirmado por estudos, né, que o abandono, ele acontece
por cerca de 78% dos pais. Isso foi um estudo realizado pelo Jornal da USP, claro. Isso é uma estimativa, né, porque o trabalho que eles fazem é com o número X de pessoas. No entanto, a gente sabe que realmente é difícil. Eu convivo diariamente com famílias e muitas vezes eu tenho que chamar as famílias para a escola para conversar, porque os filhos às vezes apresentam comportamentos na ausência dos pais que é necessário chamá-los, né, para estar presente. E eles sempre dizem: olha, eu já fiz o que é possível, estou sempre indo às terapias, né, tomo a medicação direitinho, mas eu não sei mais o que fazer. Né, eu não sei mais o que fazer. Muitas vezes elas dizem: eu sou mãe solo, eu abri mão de tudo para cuidar dos meus filhos e ainda assim tem coisas que eu faço que parece não surtir efeito. Então, diante disso, né, de todas essas questões emocionais e de todo esse contexto familiar tão difícil, a gente se pergunta, né, qual é o papel da igreja com relação a essas pessoas, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja e nós não conseguimos visualizar o que acontece lá fora. Mas muitas famílias que têm filhos com necessidades especiais, e até mesmo adultos, né, que têm essas necessidades especiais, eles não se sentem à vontade de estar dentro de uma igreja. E a gente vai perceber por quê. A Bíblia ela vai tratar diversas vezes, né, sobre inclusão. Então, Mateus 19:14 diz assim: então disse Jesus: deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence a elas. Muitas vezes, né, falando das crianças que têm necessidades especiais, muitas crianças com necessidades, elas não têm uma autorregulação. Então, isso faz com que, apesar da orientação da família, são crianças que apresentam comportamentos desafiadores em qualquer ambiente, inclusive dentro da igreja. Mas muitas igrejas ainda não estão preparadas para receber essas crianças. Primeiro, por conta do ambiente, das condições ambientais. E segundo, por uma questão de conscientização. Então, muita gente dentro da igreja ainda não tem a conscientização que algumas crianças, quando elas têm necessidades e elas vêm para a igreja, elas podem apresentar alguns comportamentos desafiadores, né? De caminhar, ser necessário caminhar pelos corredores, ou de ficar sonorizando, né, fazendo sons, ou mesmo de ficar balançando os braços ou as pernas, no caso dos autistas que têm estereotipias, ou crianças com TDAH que têm dificuldade de concentração, estão sempre, né, conversando, ou precisando desenhar, ou precisando fazer alguma coisa. Por quê? Porque é uma condição, né, da sua condição cerebral, do seu desenvolvimento cerebral. Algumas crianças são muito aceleradas e elas precisam descarregar isso de alguma maneira. E isso se dá a partir do comportamento. Então, por falta de conscientização, muitos de nós acabamos julgando alguns filhos, como também seus pais, por esses comportamentos. 1 Coríntios 12, do 22 ao 23, diz assim: pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e o que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Então, o que é que esses dois versículos querem dizer para nós? Que no reino de Deus nós somos todos iguais, né? Para Deus, todos nós somos iguais, todos nós temos direito de ter acesso à palavra de Deus, e todos nós temos o direito de chegar à salvação, né? Deus não vê fulano e cicrano de acordo com as suas peculiaridades, mas Ele vê todos nós como que necessitamos da graça de Deus. Então, como ocorre o processo inclusivo dentro de uma instituição, né, e também dentro da igreja? O primeiro processo é a informação, né, que é o que nós temos 24 horas por dia. Se vocês tiverem acesso às redes sociais, vocês vão perceber que esse assunto de inclusão, ele está, assim, muito em alta, né? Muitos psicólogos falam sobre isso, fisioterapeutas, médicos, pediatras. Por quê? Exatamente porque de 2020 para cá, tem a relação ou não, né, com a pandemia, mas os números de laudos, eles aumentaram consideravelmente.
Então, se começou a estudar o que é que estava causando esse aumento considerável, né, dessa porcentagem de crianças com necessidades especiais. Tem alguns estudos, né, que já vêm dando algumas conclusões, mas nós ainda temos uma grande jornada pela frente, né, para chegar a um determinante. Mas o que é importante que a gente saiba é que a informação ela é muito importante para iniciar esse processo de inclusão. Só que só o conhecimento, sem prática, ele é limitado. Ele não faz muita coisa dentro de uma instituição. Então, o que é necessário? Uma conscientização. E quando é que a conscientização acontece? Quando começamos a abraçar essas pessoas dentro da nossa instituição, ou seja, dentro da nossa igreja. Hoje, na nossa igreja, nós já temos pessoas autistas, pessoas com síndrome de Down, nós já temos pessoas com TDAH, e nós temos que aprender a trabalhar com essas pessoas de maneiras que, assim como nós recebemos a palavra de Deus, elas também possam receber. Então, esse é o processo de conscientização. Aprender a lidar com diferentes pessoas, aprender a abraçar diferentes pessoas, aprender a acolher a família dessas pessoas. O terceiro passo é o acolhimento. Então, receber a pessoa com deficiência com segurança. Então, as pessoas que chegam à nossa igreja, elas têm que ter segurança. No ambiente, elas podem ser livres para ser quem elas são, né? Sem julgamento, sem aqueles olhares. Ela pode ser ela mesma, com suas peculiaridades. E, por último, aí sim nós temos o processo total de inclusão, que precisa ser cultural, ou seja, nós estamos aqui recebendo informação, mas se a nossa ação terminar aqui, a inclusão ainda não aconteceu. A inclusão acontece quando há informação, a conscientização, o acolhimento dessas famílias, aí sim nós dizemos que nós estamos praticando a inclusão, que ela é cultural em nossa igreja. Qual é o maior desafio da inclusão na igreja? Existe um pastor no Instagram, se os irmãos quiserem, tiverem curiosidade, o nome dele é Pastor Glauco, e ele trabalha com o autismo. Ele tem um filho autista, ele é pastor, e ele se viu na necessidade de tratar sobre isso na sua igreja. O pastor Glauco, ele tem um Instagram chamado Autismo na Igreja. E ele dá cursos para quem quiser fazer, né? Ele faz muitas lives e dentro dessas lives ele também oferece cursos que você pode comprar, você pode se especializar. Então ele fala sobre qual o maior desafio da inclusão da igreja, né? O primeiro desafio, que é esse que está no topo, não sei se dá para vocês lerem. Pode passar um. Pronto. O primeiro desafio aí que está no topo são as regras de conduta. Exatamente as nossas regras enquanto instituição. Veja, as regras não são ruins, pelo contrário. As regras, elas estabelecem uma organização dentro da instituição. Mas para algumas pessoas pode ser difícil seguir essas regras de condutas. Exatamente por isso que eu já expliquei para vocês. Algumas pessoas, elas têm uma capacidade limitada, por exemplo, de ficar sentado, de prestar atenção, né, de seguir a liturgia do culto como ela deve ser. E também tem a questão dos olhares das outras pessoas, do julgamento, né? Tudo isso influencia na permanência dessa pessoa dentro da igreja. O segundo passo são as pessoas. Por que as pessoas? Porque muitas pessoas, apesar de ter informação, elas não têm a conscientização. Então, mesmo que ela esteja no mesmo ambiente que pessoas com necessidades, elas não compreendem que essas pessoas precisam estar no nosso meio e nós devemos tratar elas com equidade, que é diferente de tratar com igualdade. Às vezes a gente confunde os dois termos, né? Mas igualdade é quando a gente oferece a mesma coisa para todo mundo, né? Por exemplo, né, como eu trabalho com escola, dentro de uma sala de aula, eu posso pegar a mesma atividade e dizer, não, ele tem necessidades especiais, mas ele vai fazer a mesma atividade que todo mundo, porque nós vamos tratar ele com igualdade. No entanto, a pergunta que eu faço é, ele vai ter a mesma compreensão que a outra criança que é típica? Não vai, né? Então, trata ele com igualdade, está servindo de alguma coisa?
Não está. Então, a gente não deve tratar essas pessoas com igualdade. A gente deve tratar essas pessoas com equidade, que aí existe uma diferença muito grande, que é quando ela tem acesso ao conteúdo de uma maneira diferente. Que maneira é essa? De uma maneira que ela entenda, que ela compreenda, que ela participe, que ela esteja ativamente nesse processo de conhecimento. E assim também acontece dentro da igreja. Quando a gente modifica algumas coisas, por exemplo, na iluminação, no som, nós estamos tratando essas pessoas com equidade, porque nós estamos permitindo que elas adentrem a nossa igreja e que elas permaneçam. E nós também temos a questão da comunicação. Dentro dessas necessidades especiais, nós temos pessoas com comunicação verbal e com comunicação não verbal. Aí, às vezes, chega uma pessoa que tem essa característica da comunicação não verbal. E nós tratamos ela como se ela não entendesse o que a gente fala. Às vezes, a gente cumprimenta a pessoa que está ao lado dela e não cumprimenta ela. Porque a gente imagina assim, como ela é não verbal, ela não vai entender que eu estou me comunicando. Mas não é assim. De maneira sem querer, a gente está fazendo a exclusão. Por quê? Porque essas pessoas, elas também se comunicam à sua maneira, mas elas também se comunicam. Veja, na semana passada nós estávamos aqui falando sobre a educação de filhos. E o que a psicóloga disse? Todo mundo se comunica de alguma forma. O bebê, quando está com fome, ele se comunica de que maneira? Chorando, ficando irritado. Ele já se comunica. Uma criança do tamanho de Aurora, como é que ela se comunica? A partir do seu comportamento. Às vezes uma criança ela está apresentando, né, uma birra, como a gente diz, mas na verdade ela está comunicando alguma coisa, que tem alguma coisa ali que não está deixando ela à vontade. Então a gente tem que começar a perceber as formas de comunicação e de que maneira essas pessoas se comunicam. Então essas são a tríade, né, dos desafios da inclusão na igreja. Entre outros, né, nós temos o excesso de informações. Então, quer queira, quer não, quando a gente entra numa escola, numa igreja, nós temos um excesso de informações. Veja, a partir do momento que você entra na igreja, a gente já tem luzes, a gente tem som, a gente tem pessoas cantando, a gente tem crianças chorando, a gente tem N situações que criam informações. E tem pessoas que não sabem como administrar esse excesso de informações. E por isso elas podem apresentar comportamentos, que a gente chama de comportamentos disruptivos, né? Alguns comportamentos disruptivos, por quê? Porque elas não estão sabendo processar esse excesso de informações. Nós temos uma sobrecarga sensorial, então, nós não temos só um violão tocando. Nós temos um violão, um baixo, um piano, uma bateria. Para a gente cria uma harmonia, mas de repente para a pessoa que está ouvindo não é bem assim. Para ela é muita informação sensorial. Do mesmo jeito o toque. Veja que coisa simples. Tem pessoas que não gostam de toque físico. Mas a gente vai lá, né? A paz do Senhor, aí abraça e às vezes a pessoa, né, dá aquele passo para trás. E a gente pode pensar assim, poxa, fulano não gosta de abraço. Mas, na verdade, é uma condição dela. Então, a gente tem que aprender também a lidar com essas questões. Uma espera prolongada. Muitas pessoas com necessidades especiais não têm a capacidade de passar 2 horas no culto, como eu falei aqui. Então, a gente tem que saber respeitar. Crianças com TDAH, você quer que uma criança... Já é difícil manter uma criança típica no banco assistindo um culto. Imagina uma criança com TDAH, que tudo dela é muito acelerado, que ela tem dificuldade de concentração, que para conversar com ela você tem que ter um olho no olho, falar pausadamente para que ela possa compreender. Então, a gente espera que essa criança passe o culto inteiro sentada no culto, mas ela vai passar? Não vai. Muitas vezes nós ficamos inquietos, não é verdade? A gente levanta, vai, bebe uma água, né? Às vezes a gente dorme na hora do culto, né? Então, tem situações que a gente tem que ser mais compreensivo, a gente tem que ser mais maleável e compreender as situações. Temos situações de conflito, muitas coisas que são faladas não são compreendidas,
né? Isso depende muito de como a pessoa ela compreende as frases, a maneira que você fala. E tem também os novos ambientes. Então, vamos supor, a criança chega na igreja, ela está habituada. Ela se habitua a esse ambiente. Mas chega um momento que a criança tem que ir para a salinha. E aí já é um novo ambiente para ela. Ela chegou, se adaptou e se habituou. Mas chegou a hora da salinha. E aí ela vai para onde? Para um novo ambiente com muitas crianças, com uma professora. Possa ser que ela não se comporte de maneira que a gente chama adequada. Mas isso é uma questão de adaptação. Então, a gente tem que começar a compreender por que isso acontece. Muitas pessoas têm o transtorno do processamento sensorial. O que é isso? Elas têm dificuldade de se adaptar às limitações sensoriais de um ambiente. Então, tem prejuízo na modulação sensorial, que são pessoas que têm hiperresponsividade, quando tem resposta intensa, exagerada às situações, ou hiporresponsividade, quando tem baixas reações aos estímulos. Tem gente que vai se incomodar, por exemplo, com o som do baixo. E tem gente que vai precisar chegar aqui perto do baixo para poder sentir algum estímulo. São pessoas com hiporresponsividade. Então, entende? Cada pessoa tem a sua especificidade. Nós temos prejuízo na discriminação sensorial, que é no prejuízo na capacidade de receber informações sensoriais. E prejuízos motores de base sensorial, que é a dificuldade para absorver as informações do próprio corpo e reagir de maneira condizente ao ambiente, que é a questão das regras de conduta. Nem todo mundo vai conseguir se adaptar ao ambiente e seguir a liturgia do culto exatamente como ele é. Talvez ela vá precisar se levantar, ir ao banheiro, e voltar, e beber água. Mas o importante é que ela esteja aqui, aprendendo aos poucos a conviver em comunidade. Qual é a função da igreja, né, tendo em vista esse ciclo da inclusão? Primeiro, é ser uma rede de apoio, tanto para pessoas com necessidades como para suas famílias. Como já foi falado aqui, nós precisamos conhecer as especificidades das pessoas com necessidades especiais e fazer o acolhimento das suas famílias. Porque não adianta só incluir a pessoa, se nós não olhamos para a sua família. Então, há um relato, né, em um dos meus estudos, que uma igreja fez a seguinte coisa, né? Tendo em vista, né, toda essa luta das mães, eles disseram, olha, a gente vai fazer um dia só para as crianças com necessidades. E a gente quer que os pais, eles nem cheguem aqui na igreja. Vai ser uma tarde para a mãe fazer o que ela quiser. Se ela quiser fazer uma unha, se ela quiser ir para o supermercado, resolver uma coisa pessoal, pagar uma conta, que muitas vezes essas coisas simples elas não conseguem fazer. E os relatos após isso, né, eu ouvi o culto, tudo, e o relato após isso é que as mães, elas chegavam chorando, dizendo assim, fazia tanto tempo que eu não tinha olhado para mim mesmo, que hoje foi como o dia mais feliz da minha vida. Eu nunca mais tinha conseguido ir no mercadinho fazer uma compra. E hoje eu consegui, muito obrigada. Então, isso chama as pessoas que estão lá fora para dentro da igreja. Por quê? Porque elas percebem que aqui elas são acolhidas, elas são vistas, suas necessidades emocionais, espirituais estão sendo supridas. Então, esse é o papel da igreja, né? Ser uma rede de apoio. Também manter parceria com a família, então sempre manter o diálogo. Nós temos famílias atípicas na igreja, viu que ela faltou, entre em contato. Está acontecendo alguma coisa? Estão precisando de alguma coisa? Né? Alguma questão com a sua família? Está precisando de oração? Está precisando de uma visita? Por quê? Porque essas pessoas, elas têm muito essa necessidade emocional, tá? Entender o ambiente, como o ambiente pode estar influenciando o acolhimento dessas famílias, ou de que maneira não está acolhendo essas famílias. Compreender o indivíduo em si, então, conversando com as famílias, vem cá, eu gostaria de conversar com você. Nós estamos percebendo
que fulano, quando chega na igreja, ele não tem tanta atenção, ele não gosta de ficar na salinha. Você poderia me explicar o motivo? Tem alguma coisa que você possa nos orientar, ajudar essa criança a ficar na igreja ou ficar na salinha? E aí ter essa parceria, esse diálogo, para que a gente possa abordar essas famílias e acolher essas pessoas. E adaptar o conteúdo e as atividades. Uma das coisas que funciona demais para crianças que têm dificuldade de permanência no culto ou de permanência na salinha é o quadro de rotina, ou seja, estabelecer uma rotina com as crianças para que elas possam ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Então, os pais em casa, eles já podem, deixa eu passar um aqui, eles já podem estabelecer um quadro de rotina simples, como esse aí, né? Por exemplo, olha, fulano, nós estamos indo para a igreja hoje, então a gente vai chegar ao culto, a gente vai orar, depois vai ter o louvor, a gente vai cantar, aí vai chegar a hora da leitura bíblica, a gente vai sentar e vai ler a Bíblia. Vamos fazer a atividade, depois tem a hora do lanche, aí pronto, a gente pode ir para casa, beleza? Beleza. Chegou na igreja, aí você pega essa listinha de coisas que você disse para ela, apresenta, porque o visual é muito importante, tanto para crianças com TDAH, crianças com autismo, crianças com deficiência intelectual, e apresenta para elas, agora é a hora do quê? Do início do culto, a gente vai orar. Terminou a oração, faz ele escrever um Vzinho, né? O Vzinho de ok, cumpriu aquela atividade. Por quê? O cumprimento de atividades ao longo do dia faz com que essa criança fique atenta àquilo que vai acontecer depois. Então, a criança, ela sabe que todas as vezes que ela cumprir uma tarefa, ela tem um reforço positivo, que é aquele Vzinho. Aí você pode trazer caneta colorida, pode ser um adesivo de estrelinha, pode ser um adesivo de bolinha. Para quê? Para que ela compreenda que é importante ela estar ali e ela cumprir aquela tarefa. Terminou todas as tarefas, ela vai entender. Muito bem, fiz tudo, e agora? Aí você dá um reforço positivo, uma coisa que ela gosta, um brinquedo, um doce, uma pelota. Por quê? Porque ela vai compreender. Todas as vezes que eu for para a igreja e eu cumprir todas as etapas, eu vou ter algo legal no final. Aí você pode dizer assim, então a igreja vai vir por causa daquilo que ela vai ganhar. Não é toda a vida que vai ser assim, mas até quando ela se adapte a essa condição de estar dentro da igreja. Porque vai chegar um momento que ela vai fazer isso naturalmente. Ela vai chegar e ela já vai dizer, agora é a hora da oração. Mesmo sem você falar para ela. Por quê? Porque você estabeleceu uma rotina. Por isso que é importante que a igreja tenha uma liturgia. Isso até para nós, adultos. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós chegamos na igreja, a gente vai ter oração, depois vai ter os salmos e hinos com o pastor, depois vai ter a hora do louvor, vai ter um momento de oração. Para quê? Para que a gente tenha previsibilidade exatamente do que vai acontecer. Isso facilita a nossa permanência dentro da igreja, certo? A questão dos estímulos, é muito importante fazer a adaptação ambiental, né? Eu tenho uma questão com essas igrejas, né, que o povo chama de igrejas da parede preta. Por quê? Porque, primeiro, tem a questão do estímulo visual. Veja, você entra numa igreja que ela é toda escura, aí tem um monte de refletor colorido, verde, vermelho, rosa, branco e tal. Isso já é um estímulo assim, demais. Como se não bastasse, o som é super alto, né? O som, ele realmente, se você não tiver adaptado àquele ambiente, àquelas condições de estímulos sonoros, você não consegue ficar ali dentro. Imagine uma pessoa que tem dificuldade com estímulos, né? Então, a gente tem que começar a repensar as nossas maneiras de organizar as nossas igrejas, a questão da pintura, da iluminação, do som. Por quê? Para sermos inclusivos nas mínimas coisas. A questão da adaptação do conteúdo de comunicação, aqui na igreja já está sendo feita. Inclusive, né, já tive relatos positivos, né, Annalise? Já tive relatos positivos que funciona, e funciona mesmo, né? E essas informações, gente, elas estão disponíveis.
Se você passar a pesquisar tipo de atividades para crianças com TDAH, você vai perceber que na internet tem uma lista de coisas que você pode fazer. Pinterest, entra lá no Pinterest, é um aplicativozinho, ele vai lhe dar N atividades que você possa fazer. Criança com TDAH, qual é o ápice para a criança com TDAH? É fazer atividades manuais. Elas amam fazer atividades manuais. Então, dá alguma coisa que ela possa fazer. Porque, apesar que você ache que ela está ali recortando, ou colando, ou pintando, ou desenhando, e ela não está prestando atenção, mas ela está sim. E você conseguiu prender a criança, nem que seja um momentinho, naquele momento da palavra, sentada na cadeira e na mesa. Isso já é altamente positivo. Então, de que maneira a gente pode trabalhar com isso? Pesquisando, se interessando, observando as necessidades daquela criança e aplicando conteúdos e adaptando atividades que ela possa fazer, que ela possa participar como todos os outros. O excesso de tudo dentro de um templo poderá nos levar às exclusões, mesmo que de forma involuntária. Então, tem muita igreja que ela é exclusiva, né? Ela exclui pessoas, apesar disso ser feito de maneira, né, sem querer, né, involuntária. Mas elas acabam afastando essas pessoas porque elas não têm condição de permanecer num ambiente com hiperestímulos. Que eu já falei. Dicas práticas. De que maneira nós podemos abarcar todas as pessoas que possam chegar à nossa igreja? Primeiro, simplificar a comunicação. Nós costumamos falar de maneira complexa, né, com as pessoas, costumamos falar de maneira formal, né, por exemplo, em um ambiente de igreja. Então, vamos falar com essas pessoas de maneira clara e simples, né? Primeiro, que ao recebê-las, nós devemos acolhê-las, abraçá-las. Boa noite, fulano, tudo bem? Como você está? Falar com ela, assim como fala com as suas famílias, independente da condição que ela apresenta. Lá na nossa escola, nós temos uma criança que teve paralisia, ela anda numa cadeira de rodas, ela tem dificuldade de comunicação. Mas todos os dias que eu chego, ela está na porta, eu digo, oi, boa tarde, tudo bem? E ela abre aquele sorriso, né? Ela não me cumprimenta verbalmente, mas ela sorri para mim. E é uma maneira dela se comunicar comigo, de dizer, boa tarde. Então, isso para elas, assim, é o máximo, né? Porque nós estamos abraçando, nós estamos acolhendo, estamos dizendo para elas, você é importante, você está aqui, você é importante para mim. Evitar a linguagem figurada e sarcasmos, né? Tem pessoas que não entendem, gente, ironias, né? Às vezes a gente fala de maneira irônica e muitas dessas pessoas com necessidade são literais. Então, elas precisam que você seja claro e objetivo, não utilize ironias e sarcasmos, porque pode ser mal entendido e aí essa pessoa nunca mais voltar à igreja, certo? Utilizar apoios visuais, então facilita demais a comunicação, imagens, a utilização de gráficos, textos escritos em letra bastão. Tem pessoas que não conseguem ler a Bíblia, porque a Bíblia ela tem letras de diferentes, né, formatos e tamanhos. Mas, de repente, uma pessoa que recebe uma Bíblia toda em letra bastão, né, que é aquela letra maiúscula que a gente chama, ela consiga ler, né? Então, por exemplo, vai passar um versículo aqui, vamos começar a apresentar em letra bastão. Se tem alguma pessoa com necessidade, passar o versículo em letra bastão. Isso facilita bastante, porque ela pode não ler esse versículo com essas letras, né, de vários tamanhos, variadas formas, mas ela consegue ler em letra bastão. Respeitar as preferências sensoriais. Então, oferecer um ambiente que minimize desconfortos, como já foi falado, a questão do som, da iluminação. Reduzir os ruídos de fundo, até mesmo... Aí eu vou pedir licença. Até mesmo, quando está ali naquele momento de oração, o som de fundo, ele tem que ser um pouco mais baixinho, porque pode ocorrer ele pode não compreender o que está sendo falado e o que está sendo tocado.
Então tem que haver ali, se a voz está um pouquinho mais alta, o som tem que ser um pouquinho mais baixo, aquele sonzinho de fundo. Para quê? Para que a pessoa que esteja ouvindo não tenha dificuldade de compreender o que está sendo dito. Ajustar a iluminação, né, as luzes da igreja, a questão dos refletores. Limitar os toques físicos. Então, muitas vezes, como eu já falei, né, tem pessoas que chegam na igreja que não gostam tanto de toques físicos. E às vezes você quer abraçar, né, tem aquelas pessoas mais sanguíneas, né, que quer sorrir, que quer abraçar, que quer beijar. E de repente a pessoa, né, ela dá um passo atrás e você tem que respeitar, né? Você quer abraçar, ela dá a mão, aperta a mão dela, né? Ou então, se ela não gosta de toque, toca no ombro, a paz do Senhor, né? Seja bem-vindo. Por quê? Porque muitas pessoas também têm esses limites sensoriais de toque. Ser paciente e oferecer tempo, aí isso é fundamental. Por quê? Todos nós, eu digo de maneira geral, nós temos ritmos diferentes de responder, de aprender, de nos comunicar. Então, você está numa escola bíblica, né? Numa sala de escola bíblica, a sala dos jovens. E tem uma pessoa que ela tem um ritmo mais lento. E aí você vai responder, você vai perguntar para ela: fulano, o que é que você acha disso? E ele vai ficar lá pensando. Bora, fulano, responda, olha a hora, né? A hora da EBD vai acabar. Mas ela tem o seu tempo de processar e responder. E aí a gente tem que respeitar. Vamos deixar fulano pensando. Você, fulano, o que é que você acha disso? Para quê? Para que a outra pessoa tenha tempo de pensar e responder. Nós não podemos excluí-la, porque ela demora a dar uma resposta, mas a gente tem que dar a ela espaço e tempo para que ela possa pensar. Pode ser que ela responda amanhã, né? Ela chega no seu WhatsApp: professor, eu estava pensando naquela pergunta que o senhor fez, e eu decidi que a resposta é essa, né? Tá certo? Por quê? Porque a gente tem que respeitar o ritmo de cada pessoa. Encorajar formas alternativas de comunicação. Então, pessoas não verbais, com deficiência intelectual, com autismo, elas precisam muitas vezes de dispositivos de comunicação. Essa aqui é uma forma simplificada, não sei se está dando para ver. Um para frente, por favor. Um para frente, por favor. Então, dá para ver clarinho, mas esse aqui da minha direita, certo? Nós temos aí um cordão de comunicação. Então, muitas vezes a pessoa não verbal, ela precisa que você pergunte a ela: você quer ir ao banheiro? Você está precisando de alguma coisa? Você precisa tomar uma água, fazer alguma coisa? Por quê? Porque elas não têm a autonomia de dizer assim: eu vou ao banheiro, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso beber água. Ah, você sabe onde é o banheiro? Então, muitas vezes é necessário que você chegue para a pessoa e diga assim: ó, qualquer coisa que você estiver precisando, pode me dizer, pode me falar. Precisa ir ao banheiro ou precisa tomar água? E aí, no caso das crianças, nós oferecemos o cordão de comunicação, que são as imagens, né? A linguagem não verbal. Então, estou com fome, estou com sede, está muito barulho. Às vezes a criança ela desregula dentro da sala de aula e ela não vai dizer para você: eu estou desregulada. Entendeu? Mas aí você tendo a imagenzinha, um cordão de comunicação, aí você vai oferecer para ela: o que é que está acontecendo? O que é que você quer? Aí ela passa as imagens e faz: está muito barulho. Aí qual é a sua ação? Tira a criança daquele ambiente, tenta acalmar ela fora do ambiente para que depois ela possa retornar. E nessas pequenas coisas, que são coisas aparentemente simples, a gente pratica a inclusão. E, por último, dar suporte às famílias. Isso aqui é fundamental, né? Eu sempre estou batendo nessa tecla porque as famílias, né, que têm crianças com necessidades, elas necessitam do nosso abraço, do nosso acolhimento, do nosso olhar de amor, de agir como Jesus, né, de ser sempre acolhedor, de perguntar, né, o que é que você quer, o que é que você está precisando, porque elas têm essa carência emocional. Muitas delas não são apoiadas pelas famílias, muitas mães são abandonadas pelos pais, muitos até mesmo não têm condições de fazer consultas psicológicas, de levar seus filhos à terapia. Então, a gente tem que aprender a ser mais sensível.
né? A ter uma consciência nesse sentido. Sentar com elas, conversar com elas, perguntar quais são as peculiaridades, por exemplo, das crianças. Vem cá, eu percebo que a sua criança ela não tem tanta atenção na aula. O que é que a gente pode fazer para ajudar essa criança a ter uma maior concentração? Ou para ajudar essa criança a ficar dentro da sala de aula? Ela é muito inquieta, mas a gente quer que ela fique dentro da sala de aula. Que dica você me dá? E aí isso é muito importante, porque o pai e a mãe, eles sabem lidar com seus filhos melhor do que ninguém. Melhor que o psicólogo, que o terapeuta, que qualquer profissional. Porque eles estão com as crianças no dia a dia deles. Então, eles sabem exatamente o que é necessário, por exemplo, para uma criança sentar e fazer uma atividade. Então, chega para eles e pergunta: olha, eu estou percebendo que fulano de tal não fica quieto dentro da sala da aula, está sempre conversando, chamando a atenção de alguém. Tem alguma coisa, o que é que eu posso fazer para manter essa criança concentrada na aula, uma atividade que ela gosta, algo que ela gosta de fazer? Porque isso você está fazendo um processo de inclusão, não só com aquela pessoa, mas também está acolhendo suas famílias. E já terminando, né, nós temos o compromisso da igreja. Resumindo tudo o que nós dissemos, de que maneira a igreja ela pode incluir? Primeiro, compreendendo a pessoa, suas peculiaridades, adaptando o conteúdo, a comunicação, acolhendo essas famílias e oferecendo oportunidades para que todos tenham acesso da palavra de Deus. Então, incluir é muito mais que inserir. É preciso dar condições de permanência e oportunidades de aprendizagem. Aqui é uma atividade rapidinha, certo? Todo comportamento acontece porque tem um reforço. Isso acontece com todos nós. Por exemplo, se você vai num restaurante e você prova uma comida que você não gosta, certo? Você vai voltar nesse restaurante? Vai? Você vai no restaurante, você é mal atendido. Poxa, o atendente chega na sua mesa e você é super mal atendido, ele é super ríspido, super ignorante. Aí você está ali, beleza, você termina a sua refeição e vai embora. Qual é a probabilidade de você voltar? Nenhuma, porque você não foi bem acolhido, você não foi bem recebido. Então, todos nós temos essa necessidade de um reforço positivo. Então, aqui nós temos um exemplo, certo? Uma pessoa com necessidades especiais chega à igreja e tem dificuldade de se adaptar ao ambiente. Se desloca pelos corredores, vai beber água, vai ao banheiro. Dependendo da condição dela, ela pode balançar os braços, ela tapa os ouvidos, né? Você vê aquela pessoa assim, e ela fica emitindo, balbuciando algumas palavras. As pessoas no ambiente, elas começam a olhar para aquela família ali, exatamente onde ela está, né? Se inquietam e até chegam ao ápice de repreender a família. Qual é a probabilidade dessa família se sentir acolhida e retornar ao ambiente, retornar à igreja? Nenhuma, né? Agora é diferente da criança chegar na igreja, ela está ali, né? Ou a pessoa mesmo, e você chegar para ela, né, um adulto, e dizer assim: ó, está precisando de alguma coisa, né? Precisa ir ao banheiro. Ou até mesmo perguntar à família: precisa de um ambiente para ficar sós com essa criança um momentinho, para que ela possa se acalmar. Então, a pessoa que está ali, ela vai receber aquilo como o maior elogio da vida dela. Poxa, eu estou sendo acolhida, aqui eu tenho o que eu preciso, né? Eu tenho as minhas necessidades. E nós não somos vistos de maneira diferente, mas aqui nós somos tratados com equidade. Aí, uma atividade para vocês. Passa mais uma, por favor. Muito bem, nós temos aí duas imagens. Está dando para ver, sim ou não? Nós temos duas imagens. Aí eu quero que vocês observem. 30 segundinhos, certo? Em qual das situações podemos identificar a inclusão? Número 1 ou número 2? Digam aí. Quem acha que é o número 1, levanta a mão. Você? Por quê? Quem acha que é o número 2? Por quê? Quem gostaria de responder?
Muito bem. No número 1, nós temos um processo de integração. Nós estamos integrando essas pessoas, né? Nós temos aí surdos, nós temos cadeirantes, nós temos pessoas com deficiência intelectual, temos idosos, temos autistas. Eles estão no ambiente, mas eles não estão recebendo as mesmas oportunidades que as pessoas típicas. Eles estão num grupo separado. É a mesma coisa que aconteceu o que ocorreu, né? Em uma das igrejas que eu fui, uma pessoa perguntou assim: mas o correto não seria separar as crianças que têm dificuldade de concentração em outra sala? Não. Essa não é a solução, porque aí nós estamos fazendo o quê? Uma exclusão. Nós estamos excluindo essas pessoas. O correto é ter todas as crianças, todas as pessoas com necessidades dentro do mesmo ambiente e oferecer diferentes oportunidades de aprendizado. Aí sim nós estamos fazendo a inclusão. Todos entenderam, amém? Isso. Exatamente. Exatamente. Muito bem colocado, né? A irmã, como ela disse, né? Ela sente na pele essa questão da discriminação nos ambientes. Então, que nós tenhamos mais amor, irmãos, no nosso coração, né? Esse olhar que Jesus teve
né, de acolher, de amar, de fornecer as oportunidades, de abraçar, de perguntar, né, como é que você está hoje, quais são as suas necessidades. Então, ter mesmo esse diálogo aberto, né, ser essa rede de apoio. Como ela mesma falou, muitas vezes a própria família, ela não aceita aquela condição, e ela exclui, e ela não se comunica, ela não ajuda. Então, nós, como igreja, nós somos chamados a essa missão. Na verdade, essa tem se tornado o maior desafio, né, da igreja, que é abraçar essa missão de incluir, de acolher essas famílias. Amém, irmãos? Pastor, dá tempo de passar um vídeo? Pronto. Vou passar um vídeo aqui rapidinho. Está na área de trabalho. Está na área de trabalho. Não? Então tá bom, então não passa. Porque eu estava no computador. Bom, então eu gostaria de agradecer, né, à igreja. Esse é um pontapé inicial, irmãos, né, que é a informação, a formação do pessoal da escola bíblica. Essa é uma oportunidade que nós estamos tendo de visualizar, né, essas questões de uma maneira diferente. Aprender a abraçar, né, aprender a ver com amor, a acolher. E que nós possamos, né, pedir a Deus sabedoria, discernimento e disponibilidade, né, para abraçar essas famílias. A senhora fala baixo. Bom dia, irmãos. Eu estou um pouquinho rouca, mas você sabe, Marisa, que eu tenho um neto autista, né? Então, certo dia, ele chegou na escola, aliás, toda vez que ele chega, você sabe que eles têm o costume de chorar, né? E meu neto chora muito. Então, a menina que estuda com ele disse ao pai que não ia mais para a escola não, porque o menino chorava muito. Então, será que essa criança não tem algum problema? Porque os outros não choram, só ela. Que ao ver Davi chorando, ela se sente incomodada. Aí disse que não ia mais. Qual a sua opinião sobre isso? Isso é muito peculiar, né, irmão? Assim, a gente não pode dar um diagnóstico só de uma situação, mas assim, é necessário saber procurar, porque às vezes é só uma questão de adaptação de ambiente mesmo. Por exemplo, a criança, ela passa o dia com a mãe, ela está sempre com a mãe. Então, quando ela vai para um ambiente diferente, tudo ali afeta ela, porque é um novo ambiente, ela está passando de algo que é muito comum da vida cotidiana para algo que é incomum. Aí, realmente, isso é uma questão que tem que se investigar. Viu? Aí essas questões são muito peculiares mesmo. Vai dar certo? Enquanto ele vê ali a questão, tem tempo ainda. Alguém deseja fazer mais alguma pergunta? Alguma participação? Entenderam? Foi bom? Foi ou não foi, meu irmão? Então bata uma salva de palmas em nome de Jesus. Vocês deixam de pantinho, que eu não tenho medo de pantinho, não. Irmãos, quero louvar a Deus pela vida de Marisa, tá certo? Agradecer ao Senhor, né?